É público e mais que notório que o Estado deve milhares de milhões de euros às empresas. Para tornar a coisa mais transparente, foi aprovada pela Assembleia da República a publicação de uma lista de credores do Estado. Pasmar é que apenas 3 empresas, simplesmente 3, se inscreveram na dita lista. E dessas 3, apenas uma delas é privada. Para que conste, essa empresa chama-se Cyberlex e é liderada por uma mulher de coragem, a única a reclamar publicamente aquilo que o Estado lhe deve. Exclusivo para a TVI, Anne-Marie Caragueia contou as dificuldades porque passou a sua empresa graças aos atrasos dos pagamentos do Estado e contou também como até valeu a pena denunciar a dívida. As pessoas têm um medo orgânico que ainda não percebem, porque eu vivi 22 anos num regime comunista na Roménia. Não acredito, eu acredito, gosto de Portugal, adoro estar cá, escolhi ser portuguesa e acredito que isto é uma democracia, nem passa pela cabeça que vou ser presa, que vou ser perseguida. Não acredita que será perseguida por ser a única empresária a denunciar os mais de 20 mil euros que o Estado lhe deve e que quase puseram em risco a sobrevivência da microempresa que dirige. Anne-Marie é romena, está em Portugal há 18 anos e lidera a Cyberlex, uma empresa que comercializa software de informação e conhecimento. As coisas corriam bem até começar a trabalhar com o Estado, que apesar dos muitos programas anunciados, não paga nem a tempo nem a horas. É realmente desagradável nós fazermos um projeto, contamos com orçamento, porque o projeto em si teve várias despesas a nível de recursos humanos e recursos tecnológicos e logo isto complicou um pouco o processo. Mas o que piorou ainda foi o facto de nós termos passado as faturas. E depois, como sabe, assim como a empresa passa uma fatura, tem logo a obrigatoriedade de pagar o IVA correspondente àquela fatura. E eu acho que isto está muito mal e tem que ser visto. Fez tudo o que estava ao seu alcance para não deixar afundar o barco, mas só quando se inscreveu na lista é que conseguiu resolver a situação. Porque escrevi uma carta ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças e Ministro do Trabalho, através do portal do Governo, e já agora aproveito para dizer que fiquei desapontada porque eu sempre achei que o portal do Governo serviria mesmo, alguém pegava nas cartas que nós mandamos. Eu penso que isso faz parte do choque tecnológico, não é? Eu ainda não percebi bem porquê, mas penso que têm medo, mas eu acho mal terem medo, porque no fundo eu, pelo menos, consegui. Acredito que o facto de me ter inscrito nessa lista ajudou muito e mais ainda ajudou o facto de ter recorrido à justiça. Não é? A lista foi publicada a 1 de outubro e em pouco mais de 20 dias, Anne-Marie conseguiu chegar a um acordo com o Estado para o pagamento de uma dívida com mais de 7 meses. Por isso, deixa um conselho a quem carrega a mesma cruz. Toda a gente fala em todo lado que o Estado não paga, que o Estado deveria pagar mais cedo, mas depois, por alguma razão que eu desconheço, não dão a cara e eu acho que estão a perder. Eu fui muito bem aconselhada pelo meu advogado e acho que fiz bem, acho que não me arrependo nem um pouco. Acho que era o passo que tinha que ser dado e gostaria que as outras pessoas, claro que eu sozinha não vou mudar a lei, mas se mais pessoas se juntarem, talvez... A união faz a força. Exatamente. A um ano das eleições, fica mais uma dica para o Governo. Acho que a culpa não é deste governo em especial, mas este governo em especial, ainda por cima com as eleições que vêm, tem a oportunidade de mudar isso, até como uma das medidas para ter mais, para ganhar mais votos, por exemplo. 2 mil milhões de euros é quanto o Estado deve aos particulares e às empresas. Os setores da saúde e da construção são os mais penalizados com os atrasos do Estado em abrir os cordões à Bolsa. Mas, surpresa das surpresas, nem uma única construtora ou farmacêutica constam nesta lista de credores do Estado, apesar do Tribunal de Contas dizer que já em 2006 o Estado devia mais de 2 mil milhões de euros aos empresários. A TVI, bem que tentou contactar algumas destas empresas, mas sempre sem sucesso. A Federação da Indústria de Construção diz que esta lista é inútil e reconhece o que parece óbvio, que há medo por parte de muitos empresários, porque em época de crise, nada de pisar os calos ao governo e a quem decide. Já a Associação Nacional de Pequenas e Médias Empresas põe os pontos nos is e não tem papas na língua.
É esta a lista de credores do Estado. Apenas 3 empresas reclamam publicamente as dívidas, num total de 11 milhões de euros. E só uma destas empresas é privada. Uma realidade muito diferente dos últimos números oficiais do Tribunal de Contas relativos a 2006, ano em que o Estado devia mais de 2 mil milhões de euros a perto de 6.800 credores. E a tendência era de agravamento, é que em 2006 o Estado devia mais de 323 milhões de euros ao tecido empresarial do que no ano anterior. Os setores da saúde e da construção são os mais afetados, mas não há uma única farmacêutica ou construtora nesta lista. A TVI contactou várias empresas farmacêuticas, que são aliás as principais credoras do Estado, mas nenhuma se mostrou disponível para prestar declarações sobre esta matéria. Aliás, remeteu-nos sempre para a Apifarma, a associação do setor, que por sua vez nos pedia para falarmos com as próprias empresas. Contactámos também várias pequenas e médias empresas, mas nenhuma quis dar a cara, com medo de represálias. As pessoas têm medo neste país. É preciso que se diga isto. As pessoas têm medo de assumir as posições. Porque sabem que podem ser perseguidas, afetadas, fiscalizadas 30 vezes pelo mesmo assunto. Isso acontece muito frequentemente. A eficácia dessa lista é nula e, por outro lado, pode pôr em risco negócios futuros. O que as empresas querem é que não haja lista. O que as empresas querem é que o Estado cumpra com as obrigações que tem. Os Ministérios da Saúde, das Obras Públicas, das Finanças, do Ambiente e da Defesa são responsáveis por 90% das dívidas estatais. E em tempos de crise, o atraso dos pagamentos podem ser fatais para a sobrevivência de muitas empresas. E num momento tão difícil como este, em que as empresas têm dificuldade de crédito, em que a liquidez é menor, em que há falta de obras, o Estado deveria possibilitar as empresas de uma melhores condições em termos de tesouraria, pagando aquilo que deve. As empresas estão no limiar da sobrevivência. Nós podemos ter um fecho de 50 mil empresas este ano, que ninguém tenha dúvidas. E estamos a falar de centenas de milhares de postos de trabalho que podem desaparecer neste país. E estamos na corda bamba. Já a outra lista, a dos devedores do Estado, é bem maior e, pelos vistos, bem mais eficaz. Atualmente são mais de 13 mil os contribuintes que estão na mira do fisco. E desde que foi criada, esta lista negra já permitiu ao Estado recuperar 520 milhões de euros. Não é a lei para os dois lados igual.